E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física do Explica Enem. Hoje nós falaremos sobre o Teorema da Energia Cinética, a conservação da energia mecânica e, finalmente, a potência, fechando assim o nosso ciclo de trabalho e energia. Depois daqui vai demorar um pouquinho até vocês verem meu rostinho novamente. Vamos lá? Teorema da Energia Cinética. Esse teorema é responsável por indicar para a gente qual a força cujo trabalho está associado à energia cinética. Mas para começar, vamos relembrar como é que o trabalho está associado à energia de forma geral? O trabalho é proporcional à variação de energia, isto é a grandeza responsável por alterar, transformar, modificar quantitativamente uma energia. Exemplos triviais que a gente aprendeu foi o trabalho da força-peso, que está associado à variação negativa da energia potencial gravitacional, e o trabalho da força elástica, que, por sua vez, está associado à variação negativa da energia potencial elástica. Então, qual seria a força associada à variação de energia cinética? Bem, como a gente já sabe a fórmula da energia cinética, vamos pegar ela e ver quais grandezas estão sendo variadas quando ela mesma está sendo variada. A energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. Assim, se nós temos a variação da energia cinética, nós temos ou a variação da massa, ou a variação da velocidade, ou os dois. Geralmente não falamos em variação da massa, são casos muito específicos. Por exemplo, quando nós começamos a questão com um bloquinho em cima do outro e no final só tem um bloquinho, mas é muito difícil. No geral, a gente tem realmente a variação da velocidade, isso é algo muito comum, não é mesmo? E quando a gente fala de variação da velocidade, a primeira coisa que a gente aprendeu sobre foi a primeira lei de Newton, que dizia que um objeto permaneceria parado ou em velocidade constante caso não houvesse uma força resultante. Então, não por menos, o trabalho da força resultante é justamente responsável pela variação da energia cinética. Agora que conhecemos todas as forças responsáveis por cada uma das energias que compõem a energia mecânica, podemos começar a falar da conservação da energia mecânica. E talvez a primeira coisa que venha à nossa mente sejam as forças conservativas, que aprendemos lá no comecinho do módulo, lembra? Forças conservativas são aquelas cujo trabalho independe da trajetória, e é o caso da força-peso e elástica, e sim, estão intimamente ligadas à conservação da energia mecânica. Mas afinal, o que é conservação da energia mecânica, não é mesmo? Bem, se alguma coisa está sendo conservada, significa dizer que essa coisa permanece constante. E se permanece constante, significa dizer que o seu valor inicial é igual ao seu valor final, não é mesmo? Para resumir, podemos simplesmente dizer que a variação, nesse caso da energia mecânica, é igual a zero. Mas qual o sentido físico da variação da energia mecânica ser igual a zero? Bem, significa dizer que a energia mecânica não é dissipada, ou seja, ela permanece no sistema. Nenhuma parte da energia mecânica é perdida para o ambiente. Mas o que significa isso, não é mesmo? Como é que a gente pode ver o caso justamente da energia ser dissipada, dela sair do sistema e ir para o ambiente? Pensa comigo nessa situação. Se você estivesse no corredor da sua casa, você quisesse correr e depois deslizar por ele, qual você acha que seria a situação que te permitiria alcançar um espaço maior, né? Ir mais longe? O caso que você estivesse com uma meia ou no caso de você estar descalço? Bem, se você testou isso quando criança, você sabe que é com a meia. Com a meia você desliza muito mais do que descalço. E por que isso? Bem, enquanto a meia é uma superfície lisa, o nosso pé possui o quê? Digitais. E as digitais proporcionam uma superfície rugosa. O que é isso? Significa que produz um atrito muito maior com o chão do que com a meia, que é uma superfície uniforme, lisa. Entendeu? Devido ao atrito causado pelas nossas digitais em nossos pés, a gente para antes. A força de atrito, ela causa justamente esse efeito. Ela tenta atrapalhar o movimento e, de fato, uma hora ela consegue, porque ela dissipa essa energia. A energia cinética que tinha no seu corpo para alcançar maior distância, agora está saindo para o meio ambiente. O que acontece? Você sente geralmente seus pés quentes. A sensação de calor é uma energia calorífica, que não faz parte da energia mecânica. Outra coisa é o som. Quando você
desliza com o pé, você não ouve um som muito mais alto do que quando você está de meia? Justamente isso. É a energia mecânica virando uma energia sonora, que não faz parte, obviamente, da energia mecânica. Então, fica claro para a gente que o atrito está intimamente ligado com a dissipação de energia mecânica, não é mesmo? E é por isso que quando a questão diz não há resistência do ar, não há atrito, nós podemos concluir que a gente pode sim aplicar todos os conhecimentos que temos sobre conservação de energia mecânica, pois o trabalho da força de atrito é responsável pela variação da energia mecânica. Entenderam? Tava achando que esses digitais dos dedos e dos pés não serviam para nada, não é mesmo? Na verdade, elas são sim uma evolução natural. Se elas têm outro motivo para existirem, vocês perguntam lá para a biologia, mas aqui na física eu posso garantir para vocês que elas dão mais estabilidade para nós, para a gente conseguir segurar melhor os objetos e não escorregar pelo ambiente. Gostaram dessa novidade? Dessa curiosidade? E estamos de volta com a nossa queda do elevador. Eu espero que vocês não se assustem, entendeu? Que vocês não estejam traumatizados com a última aula, que eu sei que eu peguei pesado, que demorou muito, mas eu juro que dessa vez a análise vai ser bem rápida. Eu não vou me demorar em o que está acontecendo em cada uma das fases, a gente vai simplesmente calcular as energias. Vai ser uma análise quantitativa do que está acontecendo para a gente entender melhor esse sistema que talvez tenha ficado um pouco confuso da última vez. Vamos lá. O que a nossa questão fornece? Bem, ela diz para a gente que a altura que o elevador começa a cair, né, a altura que ele vai percorrer, é de 10 metros até chegar na mola. A nossa massa, né, do elevador é de 1.000 quilos. A gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E a distância máxima que a mola vai ser comprimida é de 2 metros. E com esses dados, nós queremos saber qual é o valor da constante elástica da nossa mola. Para começar, a gente tem que falar sobre isso aqui, ó. A nossa referência, nosso x igual a zero. Ele vai se referir não só à mola relaxada, não só à força elástica e sua energia, mas também à energia potencial gravitacional. O nosso 10 metros, ele começa a partir daqui. E isso é muito importante, vocês vão entender melhor porque depois, mas a gente sempre precisa saber aonde está a nossa referência. A gente não precisa botar ela obrigatoriamente aqui. Eu botei para poder chamar a atenção a outras questões futuramente. Vamos começar? Então, aqui a gente tem a nossa força elástica igual a zero. Então, a nossa energia potencial elástica, evidentemente, é igual a zero. A nossa velocidade também é igual a zero. Então, a nossa energia cinética também é igual a zero. Já a nossa energia potencial gravitacional é diferente de zero, né? Já que ela não está aqui embaixo, ela está a 10 metros acima. Logo, pegando a fórmula, energia potencial gravitacional igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, nós chegamos à conclusão de que a energia potencial gravitacional é igual a 10 a sexta joules. Resumindo, nós temos esse quadrinho aqui com as nossas três grandezas. E com essas três grandezas, nós podemos calcular a energia mecânica, que é a soma delas. Como duas delas são zero, a energia mecânica é igual à energia potencial gravitacional, 10 a sexta joules. Agora nós chegamos no nosso segundo caso, em que o elevador alcança a nossa linha de referência. Ou seja, nossa mola não está comprimida, nossa força elástica permanece sendo zero, mas agora nós temos velocidade. Mas não temos energia potencial gravitacional, porque a nossa altura é zero, já que a gente colocou que aí é a nossa referência. Basta a gente agora calcular a energia cinética. Se a gente usasse os nossos conhecimentos antigos, né, vindos da cinética, que a gente aprendeu lá no começo, a gente poderia usar a fórmula de Torricelli, já que a gente não sabe o tempo que leva para esse elevador despencar, e poderíamos assim calcular a velocidade ao quadrado, porque a gente saberia que a velocidade inicial era igual a zero, nós teríamos a aceleração, que seria a gravidade, e nós teríamos também a distância percorrida, que é 10 metros. Assim, a velocidade ao quadrado é igual a 200 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Substituindo na energia cinética, que é massa vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2, a gente tem que a energia cinética é a 10 a sexta joule. Coincidência? Acho que não, né? Justamente como a gente tem a energia potencial gravitacional igual a zero, potencial elástico igual a zero e a energia mecânica é a soma das três, a gente comprova aqui que a energia mecânica está sendo de fato conservada. Ela é a soma das três, as outras duas são zero e o valor anterior dela era 10 a 6, como a gente pode ver
aqui em cima. Lembra que a gente deixou aqui anotadinho? Portanto, a energia está sendo conservada, toda a energia potencial gravitacional da primeira situação, daqui de cima, passou a ser energia cinética nessa segunda situação. E assim, a energia cinética é igual à energia mecânica. Tudo certo até aqui? Se vocês se lembrarem bem, essa etapa é caracterizada pela força elástica se igualar à força-peso. Porém, não é a etapa final do nosso processo. O elevador continuará caindo, já que ele ainda tem velocidade. E até que essa velocidade seja anulada, a mola continuará sendo comprimida. Ou seja, ainda não alcançamos a situação de compressão máxima da mola. O que nos dá uma etapa que não vale muito a pena nos debruçarmos, mas ela é muito complicada. Nós não sabemos o x, o deslocamento da mola, nós não sabemos a velocidade que o elevador se apresenta nesse instante, e nós não sabemos, na verdade queremos descobrir, a constante elástica da mola. Então, em princípio, para resolver só essas 3 incógnitas, nós já precisaremos de 3 equações. Ou seja, dará uma trabalheira danada de calcular só para achar esse k. Enquanto, na próxima situação, a gente já anula 2 dos nossos problemas. Nós já sabemos a velocidade e o deslocamento. Por quê? Porque essa próxima etapa é caracterizada justamente sobre a velocidade ser igual a zero. Além disso, o enunciado ainda nos informou que o deslocamento máximo sofrido pela mola, ou seja, a compressão máxima sofrida por ela, é de 2 metros. Assim, só nos resta a incógnita da constante elástica, que é justamente o que a questão nos pede. Ou seja, é uma situação muito mais fácil do que a anterior. E não tem problema nenhum a gente usar ela. Por quê? Porque nós estamos falando de forças conservativas, em que o trabalho independe da trajetória. Ou seja, a gente pode pegar a situação do início, a situação do final, a situação do meio, o que for mais conveniente, o que a gente tiver mais variáveis. É assim que a gente começa a analisar a questão qual situação a gente tem mais variáveis, por onde nós podemos começar a encontrar mais variáveis que possam agregar as outras situações. Essa é a dica. Mas voltando. Bem, sabemos que a velocidade é igual a zero. Logo, a energia cinética também é igual a zero. Mas e a energia potencial? Bem, aí que surge uma questão interessante. Como a gente colocou o nosso referencial aqui em cima, nessa mola relaxada, a nossa energia potencial agora terá de ser negativa, já que o nosso objeto está abaixo da nossa linha de referência. E aí que está a importância da gente escolher a nossa referência. A gente podia ter escolhido aqui embaixo, justamente, porque a gente já sabia quanto que era o deslocamento máximo. E aí vai de cada um. Eu prefiro sempre colocar a referência da energia potencial junto com a referência da energia elástica. Eu acho que faz menos confusão na nossa cabeça. Assim, obviamente a gente tem que fazer as devidas conversões, a gente tem que sempre usar um referencial para ambas as situações, mas eu prefiro usar sempre quando é o x igual a zero da mola. Mas vai de cada um. A gente sabe que é menos 2 vezes 10 à quarta joule, justamente porque ela desceu esses 2 metros. Então, a gente coloca esse 2 no mgh. Já a energia potencial elástica, a gente, a princípio, não sabe. Não é tão trivial, tão rápido quanto a da energia potencial gravitacional. Porém, a gente sabe quanto que é a energia cinética, quanto que é a energia potencial gravitacional e quanto é a energia mecânica. Portanto, a gente pode usar essa fórmula e encontrar quanto que é o valor total da energia potencial elástica, que no caso é 102 vezes 10 à quarta joules. Assim, nós podemos voltar para a fórmula da energia potencial elástica, que é kx² sobre 2, substituindo esse valor aqui, o x que a gente tem do enunciado, a gente chega à conclusão final, a resposta final da nossa questão, de que a constante elástica do elevador, neste caso, é 51 vezes 10 à quarta Newton por metro. Entenderam melhor? Ficou muito mais fácil do que da última vez entender a questão com essa abordagem energética? E para fecharmos de vez esse capítulo, potência. Uma grandeza que estamos habituados a ouvir, não é mesmo? A potência de um carro, quantos cavalos. Tem essa ideia atrelada à velocidade, não é? Mas o que é a potência física? Bem, vamos começar pela potência média. A potência média ela é justamente a variação da energia sobre a variação do tempo. Ou seja, em dado período de tempo, quanto que essa energia foi transformada? Quanto que essa energia foi perdida? E como a variação de energia é justamente o trabalho, também podemos dizer que a potência é o trabalho sobre o período de tempo.
A unidade de potência é justamente a unidade do trabalho sobre a unidade de tempo, ou seja, joule por segundo. E a isso damos o nome de watt. Mas podemos simplificar essa fórmula no caso de uma força constante. Por quê? Bem, se dissermos que a potência é igual ao trabalho sobre o tempo, podemos substituir o trabalho por uma fórmula específica do trabalho para o caso da força constante, que é justamente a força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre a força e o deslocamento. Mas, se prestarmos um pouco mais de atenção, também podemos substituir o deslocamento sobre o tempo. O deslocamento sobre o tempo é justamente a velocidade, e é por isso que a gente associa tanto que a potência está relacionada à velocidade. Então, temos que a potência, no caso de uma força constante, é a força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo alfa, que é quem? É o ângulo da força e o deslocamento, que também é a força e a velocidade, já que a velocidade e o deslocamento estão sempre na mesma direção e sentido. Ou seja, tanto faz, é no ângulo das duas, é o mesmo ângulo. E por fim, chegamos na potência variável. Sempre tem aquela variável, né? E quando a gente fala de variável, a gente já sabe que a gente vai falar do gráfico, não é mesmo? Bem, a gente tem aqui no gráfico da potência sobre o tempo, a área é o trabalho. E por quê? Faz sentido, né? A gente não precisa pensar muito. A gente pode ver aqui na fórmula original, se a gente pegar esse tempo e multiplicar cruzado, a gente vai multiplicar o tempo vezes a potência, que vai ser igual ao trabalho. Logo, a área do gráfico é justamente a base vezes a altura, não é? Nesse caso que é triângulo, seria base vezes altura sobre 2. Mas o que importa mesmo é a base vezes a altura, as incógnitas, que dão pra gente, neste caso, o trabalho. Bem, é isso. Espero que tenham gostado, entendido tudo. Vamos agora para os exercícios e a gente se vê de novo bem depois nos próximos módulos. Tchau!